A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora local ou pelo www.radioclubefm.com.br. É a nossa emissora através da internet, ou também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Nós falamos sempre no programa de assuntos diversos. As pessoas ficam um tanto curiosas, né? Por que vocês não repetem normalmente? Porque a literatura espírita ela é muito rica, tem muitas informações. E o nosso programa acaba sendo diferenciado exatamente por esta razão. Com todo o respeito que temos aos demais religiosos, não estamos aqui fazendo críticas a ninguém, mas normalmente são repetitivos, né? Enquanto o nosso, a cada dia, nós estamos falando de assuntos diversos. Vocês que nos acompanham há bastante tempo já perceberam isso. O nosso Festival de Causos, que acontecerá dia 13, de 18 às 20 horas, na Casa Espírita Maria de Nazaré, o ingresso por apenas R$20. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui estamos para estudar o Evangelho de Jesus, que nós todos estejamos cientes da importância desse estudo, da importância de interiorizar esses ensinamentos de Jesus e mais ainda da importância de colocar em prática. Por isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre entrar e sair. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A crença é algo que podemos usar em todas as situações. Tal como a educação que cabe em qualquer situação, assim é a crença em Deus. Ninguém a pode tocar, mas como tem força. É a crença em Deus a grande agregadora das nossas energias. Quanto mais a empregamos, mais próximos dele estamos. Nas horas de dúvida, nas incertezas, como nos vale a convicção de que Deus nos segura pela mão, nos dá os pensamentos certos e nos livra do mal. Creia em Deus, mesmo que tudo seja dificuldade, que você não enxergue soluções, saídas, caminhos, lance o olhar para Deus. Tenha confiança nele. As dificuldades cedem terreno quando você lhes apresenta sua crença. As razões do tormento fogem espavoridas quando sente a chegada de uma força que lhe é superior e irresistível. Com isso, você sente não mais haver motivos para inquietação. A crença cala a dificuldade. Crer em Deus é deixar que a solução fale e que a necessidade a escute. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite sobre entrar e sair. Considerando que somos todos encarnados, obviamente, no planeta, necessitamos de 2 tipos de alimento. Um para o corpo, exercitando a heterotrofia, e para a alma, exercitando o amor. Então nós temos que alimentar o nosso corpo, que necessita, obviamente,
recarregar as energias e também o alimento importante da alma. Isso é de sublime importância, né? A gente sempre fala do culto do evangelho no lar. Procure um segmento religioso, não necessariamente a nossa doutrina, porque a doutrina espírita não violenta a consciência de ninguém, fica ali forçando a barra, ou você tem que deixar a sua crença adotar a nossa, negativo. Mas que busque uma escola religiosa, porque isso faz bem, não é? Quanto a este último, que é o alimento da alma, há um detalhe marcante. Para alimentar a alma não vale o amor que recebemos. Este apenas alimenta o ego. Só vale o amor que damos, exercitando o empenho de fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito, como ensinava o próprio Mestre Jesus. Olha a importância. Não é o amor que você recebe, mas é o que você doa. Assim como é preciso alimentar o corpo diariamente, é fundamental atender a alma. Pessoas que não o fazem são subnutridas espiritualmente, habilitando-se a tristezas, a angústias e em crônica infelicidade, a anemia da alma. E por falar nisso, o caro ouvinte, amigo, você já alimentou a sua alma hoje? É uma pergunta que fazemos, não? Eu estava conversando com um amigo ontem, por telefone, e ele dizendo que tem um colega que tem 4 faculdades, tem mestrado, mas que ao mesmo tempo não detém um conhecimento mais profundo sobre o Cristo, sobre as religiões. Infelizmente, né? Quantas pessoas que têm uma formação científica invejável, mas que não buscam estudar nem um pouco, né, sobre os evangelhos do Cristo e tal. Isso fará falta para ele no futuro, certamente. Se não está fazendo no momento, no futuro, próximo ao seu desenlace, vai fazer muita falta. Então, nós necessitamos desse alimento importante, que é o alimento da alma. Havia restrições e comentários desarosos sobre pessoas que Chico costumava visitar. Não deveria ir, é gente de má vida, só aqueles péssimos conselheiros. Não fica bem, como se você tem que manter o status de ser elevado e por isso não pode nunca se rebaixar, segundo eles, né? A conversar com pessoas chamadas, entre aspas, de má vida. Não foi o que o Cristo ensinou e nem pregou, nem vivenciou. Muitas vezes Cristo foi duramente criticado exatamente por apoiar as prostitutas, os cegos, coxos, os aleijados de modo geral. Então, se nós voltarmos para o Evangelho, vamos entender que o Cristo estava fazendo isso. Preocupado, Chico pergunta a Emmanuel, né, o seu mentor: o senhor acha então que não devo ir? Pode sim, Chico, apenas desejo saber como vai sair, né? Porque tem os miasmas, tem uma série de complicações, nós temos que também ter consciência disso. Há nesse sugestivo episódio alguns aspectos que merecem nossa atenção. O primeiro diz respeito ao velho problema do preconceito, atavismo psicológico que trazemos desde os tempos bíblicos, em que o contato com as chamadas pessoas de má vida era proibido sob pena de contaminação ou pior, de identificação. Só para recordar aos queridos ouvintes, os nossos irmãos acometidos pela lepra, a hanseníase hoje, sofriam tantos preconceitos que eram banidos das cidades, né? Ficava lá no vale dos leprosos e até mesmo pessoas da alta sociedade. Já não podia mais ter contato com os familiares, eram isolados. Quando tinham que ir comprar alguma coisa, um alimento na cidade, eles tinham ainda gritarem: afastem, leprosos, afastem. Eles eram obrigados a dizer isso, e batendo um sininho. E a comida era colocada ao lado de fora e ali deixava algumas moedas que o comerciante pegava com um pano, né, e jogava na água para aquela coisa toda. Então, o preconceito grandioso da época, né? Uma espécie de disse-me com quem andas e te direi quem és, que pode ser uma dose de verdade, mas possível de inibir qualquer tentativa de ajudar alguém cujo comportamento fuja aos bons costumes. Um dos problemas de Jesus dizia a respeito às críticas dos fariseus, sempre dispostos a encontrar chifre em cabeça de cavalo, buscando comprometê-lo. Sim, foram o que eles fizeram o tempo inteiro, né? Certa feita, perguntando aos discípulos por que ele se relacionava com cobradores de impostos e pecadores. Ouvindo a conversa, o mestre fez um comentário antológico, está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 9, no versículo 12.
quando Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. A chance dos maus superarem suas tendências está justamente em não serem discriminados pelos bons, expostos estes a lhes oferecer referencial adequado com a força do exemplo. Então, meus queridos, Jesus ensinou-nos o tempo todo a humildade, né? A questão do julgamento a ser levada em consideração. No Sermão da Montanha, Jesus proclama que tendemos a enxergar ciscos em olhos alheios e não observar as lascas de madeira em nossos olhos. Traduzindo, identificamos os outros, o que existe amplamente em nós, o que nós chamamos muitas vezes aqui na doutrina espírita de espelhamentos. Eu já citei exemplos. Todo homem que mata os homossexuais, na verdade, é um homossexual enrustido, porque ele vê refletido a sua imagem. E isso o contamina de tal modo que ele parte para a violência. E assim são todas as coisas. Nós podemos e devemos sim fazer as críticas necessárias, construtivas, e até mesmo, ninguém aqui é santo, né? E aqui não pregamos santidades. Às vezes você vê determinados políticos, você não concorda com a atitude dele. Não concordar é uma coisa. Agora, quando você fica esbravejando, completamente desequilibrado, é porque aquilo que ele faz está dentro de você. É o verdadeiro espelhamento, né? Outro detalhe: se não obstante a advertência de Jesus, resolvemos apreciar o comportamento alheio imperioso, conhecer todos os detalhes a fim de não incorrermos em injustiça. O espírito Hilário Silva, em uma psicografia de Valdo Vieira, no livro A Vida Escreve, narra ilustrativo episódio ocorrido em um centro espírita. Preocupado com um companheiro que fora visto várias vezes entrando, no dizer discreto do autor, numa casa suspeita, lugar tristemente adornado para encontro clandestino de coisas transviadas. Indo até o local, esperou que ele saísse por volta da meia-noite, quando o ademoestou severamente e, não satisfeito em ouvir que estava ali em missão de paz, procurando recuperar uma jovem inexperiente, dispôs-se a confirmar a informação, ignorando os apelos do companheiro, que não implorava não o fizesse, enfatizava o autor. E sem mais nem menos entrou na casa dentro, encontrando num pequeno salão sua própria filha, chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Então observem que nós julgamos sem conhecimento de causa, porque nós imaginamos, mas não conhecemos a fundo o problema de ninguém. Então este companheiro, na verdade, ele estava indo lá naquela casa de prostíbulo a auxiliar a filha de seu colega, de seu confrade. E, no entanto, este confrade julgando-o severamente. E quando encontra a própria filha numa situação desastrosa. Há círculos religiosos que revivem as restrições dogmáticas do passado, enfatizando a necessidade de evitar a contaminação. Carnaval nem pensar, festas mundanas, tentação, bar casa do demônio, contato com os espíritos de perdição, estendem-se restrições variadas, inibindo iniciativa. São preconceitos religiosos. Se o cristianismo não tem lugar para preconceitos, meus queridos irmãos, você pode até não concordar, mas daí denegrir qualquer situação dessa. Ah, mas quando eu era do mundo, eu já ouvi essa expressão, quando eu era do mundo, eu fazia certas coisas, então meu filho muda lá para o planeta Zarok, porque se você está aqui no planeta Terra, você está no mundo. Ora, viva em outro. Você não precisa comungar com essas coisas, mas você está no mundo. O Espiritismo, doutrina da consciência livre, não impede nada, partindo do princípio de que a responsabilidade é uma planta frágil que deve crescer em clima de liberdade. Podemos entrar onde nos aprouver. O cuidado, como adverte Emmanuel, está em saber como estaremos ao sair. Isso é que importa, né? A pessoa é um religioso, não bebe mais. É óbvio que ele vai evitar os bares, mas ao passar e tem alguns amigos sentados lá de fora na porta, cumprimente-os normalmente. Você não tem que passar pela outra calçada, afinal de contas, eles são pessoas, são seres humanos, como todos nós, com defeitos. O que há de mal em cumprimentar e pegar na mão de um amigo? Nenhum. Temos que pensar muito. Ao longo de sua luminosa trajetória, Chico experimentou inúmeros problemas de saúde, sem permitir que os males físicos o inibissem.
Indagado certa feita, assim, em algum momento sentir impaciência e revolta, explicou: não sofro tanto assim, porque a ciência médica está bastante avançada. Tem, por exemplo, um processo de catarata inoperável e há décadas faço a medicação em meus olhos, com muita calma, porque considero, conforme me ensinou Emmanuel, que a possibilidade de ver já é um privilégio, um convite à reflexão em torno de males que não nos afligiriam tanto, se não nos imaginássemos capazes de paralisar nossas iniciativas e descolorir nossa existência. Então, olha só, é isso aí todo, nós temos que agir, né, de acordo com nossa visão de crescimento espiritual. Porque tem gente que, só vou ajudar as pessoas se eu tiver saúde. Como diz o De Luca, você não vai receber nada, porque quando você não dá nada, você não recebe nada. Lembramos aqui da passagem da multiplicação do pães e peixes. O que Jesus fez diante daquela multidão? Ele pediu: quantos pães vocês têm? E eles apresentaram os pães e dali ele multiplicou. Porque do nada não se tira nada. Isso é um grande exemplo que Jesus deu para nós. Então nós vamos tirar de alguma coisa para dar alguma coisa. Se nós não dermos nada, nada vamos receber. Porque a gente não tem nada para dar. Então como a gente vai ter esse entendimento? Nós temos que fazer a nossa parte. Não importa se nós estamos doentes. Mas você doente, você não pode preparar um pão para dar para o seu irmão que está faminto? Você doente não pode confeccionar uma roupa ou distribuir a roupa que você tem para aquela pessoa que está com frio? Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que sair do nosso egoísmo, só pensar: eu estou doente, eu tenho que cuidar de mim. Tem que cuidar de si, sim. Tem que ir ao médico, se tratar. Você tem a possibilidade, como o Chico falava aqui, ele tinha os medicamentos, mas ele não ia parar de fazer a caridade porque estava doente. Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos um grande objetivo de estarmos reencarnados, crescer espiritualmente. E a gente sabe que nós temos que fazer a reforma íntima, mas se a gente não agir direcionado ao outro com amor e caridade, a gente não cresce. Então esse é um exemplo que o Chico deu. Estava doente, mas trabalhava. Nós estamos doentes, vamos trabalhar. Claro que em devidas situações a gente vai se preservar mais ou menos, mas não podemos ficar de coitadinho. Eu sou doente, não posso fazer nada. Não é essa a nossa postura, né? Então a forma como o mentor espiritual sedimentou-lhe essa convicção é bastante pitoresca. Certa feita, lutando por debelar um processo hemorrágico do olho direito, Chico deixou de participar de trabalhos mediúnicos por 2 dias. Então Emmanuel veio vê-lo. Por que não está trabalhando? E Chico ensaiando agastamento. Como o senhor sabe, estou com o olho doente. O guia não deixou barato. E o outro, o que está fazendo? Ter 2 olhos é luxo. Chico concluiu após relatar o episódio: poder trabalhar, não obstante a doença, já é quase saúde. Diariamente, milhões de brasileiros justificam sua ausência no serviço, apresentando atestado médico a informar que estiveram impossibilitados de exercer suas funções. Há algo do chamado jeitinho brasileiro em muitas dessas iniciativas, com as quais se pretende matar o serviço em favor de alguns dias, no dolce far niente dos italianos. Em relação às atividades espirituais e filantrópicas no centro espírita, acontece com frequência maior, lamentavelmente. A pessoa, não estou muito bem, não vou. Aí é que você tem que ir, porque você vai fazer o bem e vai receber o bem ali mesmo. Você vai ser ajudado pelos mentores espirituais da casa, que vão te trazer uma melhora na sua saúde, porque você está se doando ali em amor. Não é porque a gente tem que ver, nós nem sempre vamos só pensar em nós, não podemos, não cabe o egoísmo. Então você vai num centro espírita fazer ou qualquer outro lugar fazer um serviço filantrópico, você vai receber sim, você vai receber a ajuda espiritual, uma melhora, e até às vezes até a cura, né? Isso porque não há necessidade de atestado. Então a pessoa vai, não vou no centro hoje não, está chovendo, estou com frio, estou com um pouquinho madura aqui e ali. Então isso não justifica não. Geralmente, os faltosos nem se dão ao trabalho de avisar, ocasionando sérios embaraços em determinados setores.
particularmente na atividade mediúnica. Tal comportamento é altamente danoso, porquanto não raro um planejamento cuidadosamente elaborado pelos benfeitores espirituais é prejudicado pela ausência de um ou mais participantes. Estão contando com a nossa ajuda. Vai fazer um outro tipo de trabalho, quando você está fazendo a caridade, naquele momento, atendendo uma pessoa, ou com uma palavra amiga, ou dando uma roupa, ou dando um alimento, você esparece aquela coisa ruim que está com você, aqueles problemas, parece que momentaneamente fogem de você, e você tem aquele oásis, vamos dizer assim, uma liberdade, um refresco na sua cabeça. Então é muito importante a gente ver isso, né? Realmente o trabalho é um remédio para os nossos males. Como o próprio Chico ensina, trabalhar mesmo estando doente já é um começo de recuperação, porque realmente a gente começa a melhorar. Espiritualmente haverá demonstração mais exuberante de saúde do que alguém disposto a servir mesmo estando doente. Você vai doente ajudar alguém, aquela pessoa que está sendo ajudada já fica até assim, puxa, até doente a pessoa vê aí, vou ter que ter ânimo. Olha lá, ele está trabalhando doente, eu tenho que ter ânimo, porque é um exemplo que você está dando de força, coragem, de fé, né? No auge da Guerra Fria, o confronto ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos na década de 60, havia ameaça de uma hecatombe nuclear, à medida que se esquentava a disputa entre as duas potências, temendo-se que uma delas tomasse a iniciativa de resolver as pendências usando bombas atômicas. Conversando com Chico, o visitante, preocupado com aquela perspectiva sombria, perguntou: o que vai ser de nós se soviéticos e americanos botarem fogo no nosso planeta, acabando com a humanidade? Chico, com aquela tranquilidade mineira que o marcava, respondeu: não se preocupe, meu irmão, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Notável sua lucidez, evocando uma realidade. A Terra é apenas uma das moradas do Pai, a que se referia Jesus. Se a estultice humana destruir o planeta, haverá outros mundos, onde poderemos continuar a jornada evolutiva rumo à perfeição. Mas é interessante a gente lembrar, né? Quando essas coisas acontecem, eu me lembro, a minha irmã sempre fala com as pessoas. Jesus disse: o mundo será dos mansos e pacíficos, a terra será do manso e pacífico. Ou seja, a terra vai estar aí, gente. Não importa o que vai acontecer, vai ser do mundo, vai ser dos mansos e pacíficos. Essa é a grande esperança nossa. Jesus afirmou, então vamos confiar, né? Foi Jesus que falou, né? Então, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí a resposta foi: sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, inteligência, em bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgo que só para eles criou Deus o universo. Então, há várias moradas na casa do Pai, né? Então, nós temos que nos esforçar para sair agora, né? Que o nosso planeta está em mudança de provas e expiações para regeneração. Vamos nos esforçar para a gente reencarnar aqui de novo, né? A afirmativa surpreendente, se considerarmos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, num tempo em que prevalecia a ideia de uma estrela, né, com uma família de planetas como o Sol, era um fato isolado, bem como a existência de vida biológica. Mesmo os demais planetas do nosso sistema seriam estéreis, demasiado quente ou frio em desoladas e desertas paisagens. Então, de lá para cá, mudou a visão dos cientistas. Hoje se admite o contrário. Estrelas quase sempre têm satélites orbitando. Mais de 100 planetas foram descobertos nos últimos anos. Fora de nosso sistema, e de cada dia esse número aumenta. Considerando que só na Via Láctea, a galáxia a que pertence o nosso sistema solar, há perto de 100 bilhões de estrelas, e que ela própria é apenas uma dentre bilhões de aglomerados estelares, nem o mais cético cientista poderia negar a existência de vida e inteligência fora da Terra em incontáveis planetas. Então, certamente iremos para um deles quando a Terra deixar de existir por loucura humana, ou em decorrência do desgaste do Sol, que, como toda fornalha, acabará por consumir o combustível de que se alimenta. De qualquer forma, não há motivo para temor. Gente, fé é inabalável. Vai acontecer exatamente o que tiver que acontecer, e nós iremos para onde tivermos que ir. O que nós temos que nos preocupar é em crescer espiritualmente.
trabalhar a nossa reforma íntima para a gente ser perfeito, relativamente, que perfeito só Deus. Jesus disse que nem ele se disse perfeito, só Deus. Então, por loucura humana, a possibilidade é cada vez mais remota, à medida que os governos tomam consciência de que não haveria vencedores nem vencidos. Todos pereceriam. Por apagão solar vai demorar um pouquinho, mais ou menos 5 bilhões de anos, né? Segundo as estimativas dos cientistas. Até lá teremos alcançado a promoção a espíritos mais puros, isentos de experiência reencarnatória. Então viveremos em dimensões espirituais ancoradas pelos incontáveis mundos que giram no universo, né? Mais ou menos descrito como o André Luiz, que nos contou sobre o nosso lar. O que justifica a resposta do mentor espiritual, quando confirma que todos os globos são habitados, incluindo os demais planetas do nosso sistema e os inumeráveis sistemas que giram no universo. É algo compatível com o bom senso. Deus, que nada faz sem razão ponderável, não iria criar miríades de mundos apenas para nossa contemplação. Mesmo porque o que vemos do universo não chega a constituir uma só gota d'água num oceano sem fim. Jamais seremos um sem mundo, como existe os sem terra ou sem teto no nosso país. Sempre haverá um lugar para a gente morar. É isso aí. É o que a gente tem que entender. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Proposta desafiadora. A proposta é desafiadora, mas de nenhum filósofo ou religioso da atualidade. Foi lançada há uns 2000 anos, mais ou menos, por um nazareno das terras da Galileia. Seus primeiros biógrafos anotaram que, de uma maneira revolucionária, ele recomendou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A proposta não é somente revolucionária, mas nos parece impossível de realizar. Como podemos amar a quem temos por inimigo? Ou como se quer pensar em amar alguém com quem temos dificuldades de relacionamento, incompatibilidade de convivência? Como fazer para amá-lo? Amamos nossos filhos, nossos pais, o cônjuge, os amigos. Porém, como vivenciar tal sentimento para com quem temos antipatia, mágoa, rancor? Naturalmente, é um grande desafio. Talvez possamos ensaiar o processo de amar aqueles a quem ainda não amamos. Podemos iniciar fazendo esforços para não agasalhar mágoa ou rancor quando essa pessoa for inconveniente na sua fala. Podemos tentar desculpar uma falta cometida, abandonando o desejo de vingança ou de malquerença. Faz parte do amor o processo de compreensão do outro, com suas manias, jeitos e posicionamentos que muitas vezes nos incomodam. Não precisamos concordar, muito menos apoiar situações ou falas que estão em distonia com nossos valores. Mas podemos levar em conta que cada um estagia em um patamar de moralidade e de valores próprios. Dessa maneira, talvez exigir mais seria ir além das capacidades dessa pessoa. Assim, se para com os desafetos não temos o mesmo devotamento que temos para com nossos amores, podemos criar simpatia, ao menos com esses pequenos exercícios. E como Jesus também nos recomenda orar por aqueles que nos perseguem, tenhamos em mente que isso beneficia a nós mesmos em primeira mão. Se não está ao nosso alcance fazer com que alguém deixe de nos perseguir, de desejar nosso mal, podemos evitar entrar em sintonia com ele. Se oramos por quem não nos quer bem, quebramos o círculo vicioso por vibrarmos de forma diferente. Ao mesmo tempo, orando, teremos auxílio da providência divina para amenizar o problema de relacionamento. Se, apesar dos nossos esforços, não conseguirmos mudar nosso comportamento para com as pessoas de difícil trato, talvez seja importante recordarmos estas outras sábias palavras. Deus nosso Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos.
Que recompensa tereis se amardes somente os que vos amam? O comum dos homens faz igualmente assim. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? A massa, a multidão, age dessa maneira. Somos cristãos. É nosso dever nos diferenciarmos dos que ainda não conhecem a mensagem do pastor das almas. Comecemos, portanto, nossos exercícios, a pouco e pouco, nos moldando à lei de amor. Pensemos nisso com vontade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Portanto, meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos e não criticá-los, auxiliá-los sempre nessa jornada evolutiva, uma vez que todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, com muita luz, muita paz, muito amor, né? E as bênçãos do Senhor recaem sobre todos nós. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.